Uma ciranda grande é o que vai acontecer nestas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. Você vai entender daqui a pouquinho. Vamos trazer o professor Bebeto com seus comentários ainda a respeito do jogo Sampaio Corrêa e Imperatriz. E os melhores momentos do jogo para você aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador. Ontem tivemos um jogo para fechar os 32 jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. E tivemos mais de 70 gols marcados, isso mesmo. Vamos então destrinchar tudo isso aqui a partir de agora no canal Laércio Costa Narrador. Sampaio Corrêa que também já começou a semana de mais um jogão. O jogo acontece no sábado contra o Tocantinópolis, o Sampaio permanece em casa e o Maranhão Atlético Clube volta a viajar. Desta vez para a cidade de Imperatriz, onde vai encarar o Cavalo de Aço. Mas olha, os confrontos que virão pela frente aí não são nada fáceis, mas também não são difíceis de dar os 3 maranhenses na classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Estamos juntos! Prazer, que prazer estar contigo, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. O YouTube vai entender que você está gostando dos conteúdos e trazer muito mais pessoas para bater esse papo com a gente aqui no canal Laércio Costa Narrador. Sim, bater esse papo porque você sabe que você pode comentar com a gente, comente nas lives, comente também nos conteúdos, neste, por exemplo, comente, porque o seu comentário vai valer tua participação no Fala Galera. Então nós temos aí essas edições aqui no canal, os conteúdos que estarão no ar, as lives, que você precisa participar e nos ajudar aqui, que é muito importante, nos dá essa força, não custa nada, é de graça para você se inscrever e deixar o seu joinha para nós, tá bom? É isso aí. Vamos lá? Vamos trazer logo os comentários do professor Bebeto e os melhores momentos do jogo aqui do Sampaio Corrêa. Bebeto, Sampaio Corrêa bateu o Imperatriz com autoridade, né? O que é mais importante no estádio Castelão. Tá aí, Bolívia querida, então é contigo, professor Bebeto. Pois é, Laércio e torcedores do canal LCN. Sampaio 3, Imperatriz 0. Jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro Série D, aqui no estádio do Castelão. Um primeiro tempo bastante truncado, muito disputado, onde as duas equipes tiveram poucas chances. O time do Sampaio começou bem, criou algumas oportunidades, com Alan Estêncio e Matias Verdun, mas aos poucos o Imperatriz foi equilibrando o jogo, foi superior em alguns momentos, criando algumas chances, com Fabrício, Railan e André Penalva, que cobrou uma falta, mas o goleiro Rinaldi desviou para escanteio. E na cobrança de escanteio, Papel subiu e cabeceou à esquerda do goleiro Rinaldi, que só observou. O Sampaio tinha dificuldades para criar as jogadas, pois errava muito passe, rifando essa bola e entregava a bola de graça para o Imperatriz. Mas depois dos 37 minutos, o Sampaio cresceu na partida, com uma boa movimentação no setor do meio de campo, começou a trabalhar essa bola com mais qualidade. Pedro Dias lançou uma Matias Verdun, que não dominou, perdendo uma boa chance. Aos 37 minutos, Gabriel Fontes cruzou e Eric Carral cabeceou, mas Júnior Conceição fez uma boa defesa. Mas aos 44 minutos, uma bela jogada do time do Sampaio, Erivan lançou o Matias Verdun, que deu um corte sensacional no zagueiro do Imperatriz e cruzou voltando para Pedro Dias chutar forte no alto para fazer 1-0 para o Sampaio. No segundo tempo, perdendo, o Imperatriz veio em busca do empate, veio para o ataque, criou algumas oportunidades, mas aos 12 minutos, num contra-ataque letal, Gabriel Fontes lançou o Matias Verdun, que tocou para Alan Estêncio, que avançou pela esquerda e cruzou o rasteiro na medida, para Erivan chutar forte, fazendo 2-0 para a Bolívia querida. Melhor na partida,
e com uma postura bastante ofensiva, com movimentações, velocidades nas jogadas, o Sampaio foi criando alternativas de jogadas e aos 18 minutos, depois que Alan Stesse cobrou uma falta, Ian Christen cabeceou para o meio da área, André Penalva e Nasson bateram cabeça, não conseguiram afastar e o Werler Barbosa completou para o gol, fazendo 3-0 para a Bolívia querida. Mesmo com o placar de 3-0, o Imperatriz ainda conseguiu criar boas oportunidades, com Fabrício, Lucas Campos, Felipe Silvas, mas nos acréscimos ainda deu tempo do goleiro Renan Rinaldi, que estava numa tarde maravilhosa, fazer duas grandes defesas, evitando qualquer reação do Imperatriz e segurar o resultado de 3-0 para o Sampaio. Sampaio consegue importante vitória e se aproxima da vice-liderança do grupo A2 da Série D. Laércio, um grande abraço. Valeu, professor Bebeto, muito obrigado, belíssima participação aqui nesta terça-feira no canal Laércio Costa, narrador, destrinchando tudo do que aconteceu. Sampaio Corrêa ganhou com muita autoridade, já falamos isso aqui. O Matias Verdun foi o grande nome do jogo, né? Escolhido o craque do jogo. Que mais? E olha, valeu, né? Valeu porque nos deixou uma impressão logo nos jogos que ele participou, não muito boa, apenas um jogador limitado, mas nesse confronto com o Imperatriz, um confronto muito importante, onde teve tempo para trabalhar, trabalhou, esperou sua oportunidade, como ele mesmo disse aqui, e conseguiu marcar o seu nome no jogo, né? Fazer duas belíssimas grandes jogadas, fora as outras jogadas, a participação no geral, jogador de muita movimentação. Eu que tinha dito, bom, se fosse futebol aí, não serve. Então o Sampaio precisa, mas com a atuação do Verdun, então ele tem muito a acrescentar, ele tem muito a contribuir, como já contribuiu nesse jogo, para que o Sampaio Corrêa, primeiramente, obtenha a sua classificação, um passo de cada vez, para depois a gente chegar um pouquinho mais à frente. Eu assisti alguns jogos, assisti a Tuna Luso, pegando a virada do Manaus, que é o grupo de cruzamento. O Manauara continua invicto na competição. Os dois invictos que nós temos ainda no Campeonato Brasileiro da Série D é o Manauara e o Altos, né? Esse Campeonato Brasileiro. Então, para você ver que essas duas equipes, Manauara do grupo 1 e Altos do nosso grupo, são as equipes que já estão credenciadas na outra fase, já tem 100% de garantia da outra fase. E mais algumas outras equipes já estão também classificadas. Quero trazer, antes de trazer e mostrar isso aqui para os senhores, dizer que, como eu acompanhei alguns jogos, por exemplo, Santa Cruz e América, eu confesso que não vi tanta coisa. Uma parte técnica elevadíssima, como eu vejo muitos colegas falando, não das emissoras de cá, mas das emissoras locais, dos estados das equipes, que são grandes equipes que estão, que vão chegar. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. O Santa Cruz fez grandes investimentos, é uma equipe gigante que eu torço demais para que seja um dos classificados, não só para outra fase, mas para o Campeonato Brasileiro da Série C no ano que vem, porque essa torcida merece. Essa torcida, ela invade os estádios de futebol, está sempre presente, tem sofrido muito há muitos e muitos anos que o Santa não consegue decolar. Existem problemas? Claro, existem problemas administrativos ainda, tem problema de SAF, que eu vi o Thiago Galhardo saindo reclamando, inclusive não da SAF, mas dos que não acreditam no trabalho que está sendo realizado, que será realizado no futuro. Então ele saiu destilando bastante contra as pessoas que estão falando. Então isso tudo traz intranquilidade, mas é uma equipe forte, não resta dúvida, é uma equipe forte. Mas dentro de campo, o que eu pude observar, que não é essa coisa toda que estão falando, tem que jogar mais do que vem jogando, embora já esteja classificado, com o Central também já esteja classificado, esses dois já estão garantidos, o América quase lá, o América de Natal, que é outro que se fala muito. A gente sabe que o América é uma equipe de tradição, uma equipe
muito forte no cenário do Nordeste brasileiro, que também deve passar. Então, essas equipes estão muito bem posicionadas nesse momento. De formas que, em relação aos nossos, ao Sampaio Corrêa, eu não vi tanta diferença. Ao Imperatriz, eu não vi tanta diferença. Ao Maranhão, eu não vi tanta diferença. O Maranhão tem um bom time. E o Maranhão pode sim se classificar para a sequência da competição. Voltando aqui para nós, e ainda tem o Asa, que está muito bem na competição, tem o Ceilândia muito bem na competição, e a Internacional de Limeira muito bem na competição. Então são equipes, mas esse cruzamento com os maranhenses vai ficar mais lá para frente, né? E depende primeiramente de conseguirmos essa classificação. Eu acredito no Imperatriz, acredito no Sampaio e vejo o Maranhão com grandes possibilidades. Muito por conta, torcida, dos confrontos que vão acontecer. Deixa eu ver se tem de cabeça aqui. O Maranhão Atlético vai jogar apenas uma partida em casa e é contra o Maracanã, né? Então, o Maracanã é o lanterna do grupo. Então, dá para o time do Maranhão Atlético tentar, pelo menos, teoricamente, uma vitória. Tem possibilidades? Tem possibilidades. Mas vai ter 2 jogos extremamente difíceis, que é o próximo contra o Imperatriz e depois fechando contra o Altos lá em Teresina. Mas os outros também, e eu falo muito do Parnaíba, também terá compromissos dificílimos pela frente. O Parnaíba vai jogar lá em Imperatriz contra o Imperatriz, vai jogar em Teresina contra o Altos, né? E recebe o Sampaio Corrêa. Observa só a trajetória desse time, né? A trajetória desse time. Pega o Altos, pega o Sampaio Corrêa na 13ª rodada e pega o Imperatriz na última rodada. Então, são adversários complicados e que pode pintar chance para o Maranhão Atlético Clube. Eu acredito que o Imperatriz vai fazer o dever de casa, até porque precisa. O Paulinho Kobayashi já falou o seguinte: eu preciso ter a minha equipe bem, eu preciso classificar na 2ª colocação, porque mata-mata se decide em casa, na opinião do Paulinho Kobayashi. Eu também acho que é muito melhor. Tem gente que, não, eu prefiro jogar fora, isso aí é balela. Eu acho que você decide em casa. Fora, você vai lá, você dá o seu recado, tenta não perder o jogo e dentro de casa você vai ser o verdadeiro mandante. Você vai tentar, com o apoio de tudo que tem a sua torcida, para buscar essa classificação. Então esse é o pensamento do Paulo Kobayashi. E aí eu acho, nesse contexto, e o Iguatu também tem clássico com o Maracanã, lá do interior do Ceará, ainda tem jogos complicados pela frente, inclusive contra o Sampaio Corrêa, que é o último jogo do Iguatu, só para você ter uma ideia de quão difícil está a vida dos cearenses nessa competição. Então eu creio que o Parnaíba é a equipe que mais cresceu, mas tenho certeza que pelos confrontos, Maranhão classificado na 4ª colocação. Sampaio e Imperatriz ainda brigam por essa 3ª colocação. Se não fosse a derrota do Imperatriz para o Sampaio, eu cravaria com a 2ª colocação o time do Cavalo de Aço. Mas como perdeu e o Sampaio encurtou essa distância e o Imperatriz também joga com o Maranhão, é um conjunto complicado, mesmo que seja lá no Frei Epifânio da Abadia. Se o Maranhão conseguir triunfar diante do Imperatriz, acredito ainda assim que o Imperatriz, mesmo nessa rodada, e pode acontecer, por que pode acontecer o Sampaio já assumir a 2ª colocação nessa rodada? Se o Sampaio vencer o seu compromisso de casa diante do Tocantinópolis, é difícil? Não, claro que não é difícil. Aliás, eu estava falando também do Tocantinópolis, que também tem compromissos dificílimos. Não ganhou do Maranhão dentro de casa, vai pegar o Sampaio Corrêa precisando da vitória. Olha quão difícil é também essa situação do Tocantinópolis. Então eu cravo muito o Maranhão Atlético como classificado. Eu cravo as 3 equipes maranhenses como classificadas. Então, se o Sampaio Corrêa ganhar o Tocantinópolis e o Imperatriz empatar, veja bem, empatar com o Maranhão, o Sampaio assume a 2ª colocação do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo muito nessas rodadas finais os 3 maranhenses classificados.
Aí vai depender muito da ordem dos jogos, mas eu cravo os classificados. Eu até vou fazer uma fezinha, porque eu tenho feito muita fezinha aí no bolão lá da Mirante, a gente fala do Resende e tal, e eu tenho, às vezes, acertado a maioria e perdido menos, né? Nos acertos. Vamos botar, ser assertivo. Estou sendo bem assertivo, então vou fazer minha fezinha também aí, nessa minha opinião, de cravar Altos na primeira colocação, Sampaio Corrêa ou Imperatriz na segunda ou terceira, aí os dois vão depender muito, e o Maranhão Atlético. Estou falando de classificação. Acho que os 3 maranhenses vão embora. Agora, vai depender que o Maranhão Atlético faça a sua parte. Não adianta só eu pensar daqui. O Maranhão tem que jogar o que vinha jogando. O que jogou diante do Sampaio Corrêa. O que o credenciou e foi até Tocantinópolis, deu branco, estava perdendo o jogo, uma saída errada lá do goleiro, fez com que o goleiro Jefferson, fez com que o time do Maranhão Corrêa aproveitasse bem e marcasse o gol de empate. Mas eu acho que é preciso jogar mais. O Maranhão, para conseguir a sua classificação, está nas mãos do Maranhão Atlético, até pelos confrontos que já falei. Ontem tivemos um jogo que, rapaz, impressionante esse jogo. O 13 de Campina Grande, o Souza, estão numa fase braba, viu? Muito ruim. Por quê? Porque o 13 ontem resolveu perder o jogo, gente. Perdeu para o Horizonte por 2-0. Pô, perdeu o jogo para o Horizonte de 2-0. E aí nós temos aqui essa classificação, tá bem aqui, ó, quer ver, ó? Buscar aqui, Série B. Tá aqui, ó, 13-0 Horizonte 2. Olha isso. Dentro de Campina Grande, no alto da Serra da Borborema, no carinho da sua torcida, no frizinho da Borborema. Aí, pelo amor de Deus, perder de 2-0 para o Horizonte, aí realmente bateu o martelo para não classificar. Ficou onde está. A competição está agora com 72 gols marcados, média de mais de 2,6 por jogo nessa rodada, que é a rodada 11 da competição. 72 gols marcados, 47 gols de mandantes, 25 gols de visitantes nessa Série D, 11ª rodada, né? Essa rodada com 32 jogos, todas as rodadas têm esse mesmo número de jogos. Já aproveito para mostrar aqui também o Campeonato Brasileiro da Série C, Botafogo 1-1 com São Bernardo, Ponte Preta 1-0 na Tombense, aí Campeonato Brasileiro da Série B, Operário 1, Chapecoense 2, América 0, Atlético Clube 1. Né? Então, aqui esses jogos da Série B. E aí, hoje tem Fluminense e Chelsea, rapaz, ai meu Deus do céu. E aí, como é que vai ser esse jogão aí? Eu disse até que vinha com a camisa do Fluminense. Não vim com a camisa do Fluminense, estou com uma camisa verde, né? Também tem as cores do Fluminense. Então estou na torcida aqui pelo Flusão. Mas olha, eu acho que nós vamos ter um pré-jogo aí nosso aqui, viu? Para você participar daqui a pouquinho, mais tarde. Então veja bem, nós teremos a Champions League hoje, né? Aí, Champions League, tá? Cups e Milsami, esse aqui eu não vou falar, galera. Vamos passar aqui para o Mundial de Clubes da FIFA. Fluminense e Chelsea. Fluminense e Chelsea é o grande jogo. O jogo é 16 horas, tá? O canal vai transmitir a partir das 15 horas e 30 minutos. Campeonato Brasileiro da Série B, hoje tem Goiás e Criciúma 19h30. Quando a bola for rolar para esse jogo aqui, nós já temos finalizado o Campeonato Brasileiro, aliás, o Campeonato Mundial de Clubes. Né? Nesse jogo é do Fluminense e outro jogo só vai acontecer amanhã no mesmo horário. Aí, meu amigo, PSG e Real Madrid. Fala sério, quem é que ganha esse jogo, hein? Se o PSG ganhar, para fazer uma competição totalmente perfeita nessa temporada aí do PSG. Agora é Real Madrid, o maior conquistador de títulos da história. Então, Real Madrid do Vinícius Júnior, tá aí. E aí vamos ter outros jogos, né? Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Comercial. Campeonato Brasileiro, Sub-17, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians Internacional, Grêmio e Vasco, Concórdia e Figueirense. Campeonato Paraense, segunda divisão, Amazônia Independente e Paragominas. Campeonato Paulista Feminino, Realidade Jovem e Ferroviária. E aí a Liga da Conferência Europa da UEFA, que nós vamos ter também. Copa dos Estados Unidos, né? Minnesota United, Chicago Fire.
Então nós temos esses jogos, a UEFA Euro Feminino, Alemanha e Dinamarca, Polônia e Suécia, amistosos de seleções, Austrália e Panamá, jogos amistosos também, são vários jogos amistosos de seleções. Então temos hoje uma terça-feira bem recheada, de muita, né, bola rolando hoje. Então é isso aí, esse é o grande placar esportivo. Eu tinha falado também aqui para a gente mostrar o que mais. Chance, vamos lá, e probabilidades rapidinho aqui, só para nós mostrarmos esse grupo A1, as probabilidades de classificação. Manauara, quase 100%, tá lá, né? Vamos combinar que tá lá, quase 100%. Tunaluso Brasileira, eu tô na tarinha? Tá tudo certinho aqui. Tunaluso Brasileira, 99,98. Independência, 76,7. Manaus, 75,4. Águia de Marabá, 32%. Trens, 15,8%. Gás e Humaitá não vão conseguir classificação. Né? Ainda tem essa brigazinha aí mesmo com percentual mínimo aqui do Águia, do trem do Águia, e o Manaus está bem posicionado com 75%. Mas tudo depende de jogo a jogo, são 3 rodadas que estão faltando. O Marabá ainda tem chance, o Águia de Marabá. Aqui no nosso grupo, Altos, 100%, garantido, o Altos está garantido. Aí o Imperatriz tem 99,8%, o Sampaio 96,4%, o Parnaíba 17%. Olha aí, galera, isso aqui que eu estava falando ainda há pouquinho, que eu vejo com bons olhos o Maranhão. Maranhão Atlético Clube está na 5ª colocação, mas olha a possibilidade, 48,6% contra 17% do Parnaíba, que é 4º colocado. Exatamente pelos confrontos que virão aí pela frente, que são extremamente difíceis para o Parnaíba e também para o Maranhão, mas para o Parnaíba eu acho que é muito mais complicada a vida. Iguatu 27,1% e Maracanã 2,7% ainda de possibilidades de classificação, não devem chegar lá. Santa Cruz, no grupo A3, 100% classificado, Central 100% classificado, América de Natal quase 100%, Ferroviário 66,5%, também está quase chegando, mas ainda tem uma estrada para percorrer. Ainda briga com Santa Cruz de Natal por essa outra vaga, mas está com 66,5% contra 7,4%, porque a situação também, o caminho que vai percorrer é muito espinhoso, mas ainda tem possibilidades. No grupo 4, A4, o Asa 100% classificado, 24 pontos. O Sergipe com 18 está com 94,2%, Juazeirense 85,3%, Lagarto 87% é o 4º colocado, contra o 5º colocado Jequié 23,8%. União, Araguaense, Barcelona e Penedense podem se despedir. Grupo A5, aí nós temos a Aparecidense, a melhor campanha desse campeonato brasileiro, com 100%, Ceilândia com 100%, aí vem 3ª colocação do Verdense 99,1% e Misto 98,1%. Acredito que esses 4 aqui apenas vão cumprir os jogos restantes, mas já estão, na minha opinião, porque Capital tem só 2,8%. Capital é do Surian, técnico ex-Sampaio. Surian, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Aí Goiânia, Goianésia, Porto Velho, pode se despedir. Aqui no grupo A6, vamos lá, grupo A6. Portuguesa, 99,99%, virtualmente classificada. Rio Branco, 90,9%. Maricá, 53%. Água Santa, 39%. Pouso Alegre na cola, mas tem mais percentual, 53,3%. E Nova Iguaçu, também atrás, tem mais probabilidades de classificação, segundo os matemáticos, com 53,7%. Porto Vitória e Boa Vista podem se despedir. Grupo A7. Internacional de Limeira, esse time aqui, enjoado, 24 pontos, 100% de aproveitamento, 100% já na outra fase. Aí tem o Cianorte, 91,9%, quase lá também. Uberlândia, 83%, Goiatuba, 72,3%. Praticamente esses aqui estão classificados. Ainda correndo, tentando uma vaga. O Cascavel, 40%, Monte Azul, 7,6%, pode se despedir, Operário e Itabirito também. Grupo A8, Barra, 100% de aproveitamento classificado.
Aí vem segundo Joinville 99,9, praticamente classificado. São José 99,8, praticamente lá. Esse time aqui é do São José, eita, que também entrou nessa briga com o Sampaio, naquela história toda lá do ABC. Marcílio Dias, o quarto colocado, tem 82,4% e o resto pode se despedir, né? São Luís com 2,8%, Guarani com 10%, Azuri 5%, Brasil com 2%. Podem se despedir para a próxima, né? Para a próxima. Então é isso aí, galera. Tivemos essas probabilidades aqui todas para os amigos que a gente trouxe, com probabilidades de termos três maranhenses chegando lá na classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dissemos tudo aqui nesse conteúdo. Quero agradecer a participação da galera, muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho aí para as notificações, deixar o seu joinha, muito legal aqui para o fortalecimento, compartilhar e acione o sininho aí, porque a qualquer momento a gente vem com mais um conteúdo aqui. Lembrando que daqui a pouquinho tem a nossa live para Fluminense e Chelsea, Copa do Mundo de Clubes ou Mundial de Clubes, como queiram, estaremos então nessa conexão. Um grande abraço a todos, fique com Deus, uma excelente e abençoada terça-feira para todos nós. Deus nos abençoe, valeu galera, foi um prazer estar contigo. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Atende a toda a região da Baixada, Lençóis Maranhenses. Ligue para Mebal.